Boa noite a todos que estão me assistindo, meus alunos, meus seguidores maravilhosos. E hoje vamos começar nossa primeira aula aqui nesse canal do YouTube, também no nosso Instagram, e não poderia ser outro tema, né? Toxina botulínica e especificamente vamos falar sobre intercorrências, como evitar. Para quem não sabe como se deu a ideia, né, dessa aula, foi através de um post no nosso Instagram, @Ingrid Farias, Dermatofuncional, tá aqui embaixo para vocês seguirem, além de seguir esse canal no YouTube também. Quem está assistindo no gravado depois, não deixe de seguir, viu, minha gente? Então, a gente vai falar um pouquinho porque a gente lançou um post no nosso Instagram, e aí surgiu muitas dúvidas dos alunos sobre as intercorrências mais comuns, por que elas acontecem, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as principais intercorrências e os músculos que estão envolvidos nessa intercorrência. É importante falar que sobre intercorrência de toxina, elas são muito raras, mas teve um estudo da Galderma que eles executaram e que foi visto 12,5% de intercorrência nas aplicações, sendo que todas as intercorrências foram associadas ao que eles chamam de má técnicas, ou seja, as pessoas erraram o alvo. Então, queriam acertar em uma musculatura e acabaram acertando em outra. Então, a gente tem que considerar sempre a anatomia. A anatomia é fundamental. Mas antes de a gente começar o tema, vamos, se apresentar. Meu nome é Ingrid, eu sou injetora, assim como você que está me assistindo. Ou se você ainda não é injetora, é estudante, mais um dia vai chegar lá. Sou especialista em estética e também em dermatofuncional. Sou residente de harmonização orofacial e também, claro, empresária e proprietária do Espaço Criativo e a melhor clínica de estética de João Pessoa. Eu falo sempre e amo o que eu faço. E hoje sou como professora de vocês, já sou professora na pós-graduação, agora a gente está migrando aqui para o online. Espero que vocês amem essa aula, assim como eu também vou amar lecionar aqui. Então vamos lá para o slide. É justamente a pergunta que todo mundo me fala, né? Professora, é normal ter intercorrência? A gente tem que se acostumar com a intercorrência. Eu vejo muita gente falando assim, olha, você só vai ter intercorrência se você fizer o procedimento, realmente. Você tem que ter consciência da intercorrência. Mas quando a gente fala de toxina botulínica, a gente tem diversas maneiras de evitar essa intercorrência. A gente tem áreas de segurança. E com relação à toxina especificamente, eu acho que assim, a intercorrência, ela só acontece quando você não sabe onde está aplicando. E não saber onde está aplicando ou fazer só porque fulaninho disse, porque cicraninho disse, você está correndo risco. A gente sempre tem que estar atento ao quê, minha gente? A literatura científica. Ali a gente tem hoje estudos anatômicos intensos, extremamente minuciosos, que dão respaldo científico para nós que estamos ali injetando, para a gente saber exatamente a profundidade da musculatura, onde você está aplicando, qual a margem de segurança, e hoje eu vou falar sobre isso com vocês. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber onde está aplicando. Vamos lá. A anatomia é indispensável, eu já disse para vocês, e a gente tem que sempre estar consciente de onde é o alvo da nossa toxina, no caso, a musculatura. O músculo, na face, principalmente, que é o que a gente vai abordar hoje, a face e o pescoço, ele vai ter diversos momentos, diversas áreas da face, onde ele vai estar mais superficial, onde ele vai estar mais profundo, onde a gente vai injetar mais perto da origem dele, onde a gente vai injetar, ele ali pode estar vai estar rodeado de outras musculaturas, então realmente a gente tem que dominar a anatomia para poder aplicar a toxina. Se você não domina a toxina, se você não domina a anatomia, você ainda não está pronto para aplicar no paciente, certo? Porque, afinal de contas, aquele paciente que está ali na sua maca, no seu consultório, na sua clínica, ele é uma vida. E quando o paciente procura você para um tratamento estético, você tem ainda mais a obrigação de dar aquele resultado para ele da forma mais segura possível. Então, vamos lá. Começar com o primeiro. Aqui eu reuni para vocês as principais intercorrências que a gente encontra hoje, né? Quando a gente fala da utilização da toxina botulínica de forma estética, né? Seja ela preventiva ou seja ela para tratamento de rítides. Então, a gente tem 3 áreas anatômicas principais onde a gente vai ver as sequelas dessas intercorrências. Então, basicamente, a gente vai ver sequela na boca, nos olhos
e nas sobrancelhas, né? Vão ser ali a ponta da consequência das nossas intercorrências. Então, o que é que a gente pode acontecer na nossa boca com uma intercorrência da toxina botulínica? A gente pode ficar com um sorriso irregular, ou seja, uma ponta indo e a outra não, ou as comissuras labiais muito acima ou curvadas para baixo. Pode gerar uma dificuldade de mastigação, de fala e de oclusão labial, né? Isso já é uma consequência funcional, né, da má aplicação da toxina. A gente pode ter uma pitose de lábios, então uma queda labial, e também esse arqueamento da comissura, né, que fica parecendo aquela boca do Coringa, do Batman. Isso pode acontecer. Com relação aos olhos, o que pode acontecer? Então, pode dar diplopia, né, que é a visão dupla, se você tiver ali um extravasamento da toxina para os músculos que estão dentro da fossa ali do olho. Então, aqueles músculos responsáveis pelo movimento do globo ocular podem ser atingidos por toxina. A gente vai falar sobre isso mais na frente. E também a pitose da pálpebra superior, essa é clássica, inclusive o post que eu disse para vocês no início da aula é sobre pitose de pálpebra superior. A gente também vai falar sobre isso, tá certo? E estrabismo, pela mesma questão que eu falei anteriormente, né? Migração de toxina para dentro do globo ocular. Com relação às sobrancelhas, aí são as mais clássicas, né? Então, a gente vai ter aquela queda de sobrancelhas, aquela sensação de peso que muitos dos nossos pacientes relatam. E aí eu vou falar para vocês como vocês vão evitar isso. Principalmente, né, o manejo do músculo occipitofrontal, ele vai ser bastante importante para você evitar essa pitose, né, essa queda de sobrancelha, essa sensação de peso. O arqueamento irregular, né, uma levantar mais do que a outra. Elevação demasiada da parte lateral, né? Isso daí também que é facinho de vocês resolverem. A sensação de peso que eu disse e o ETIP, né? Que é o edema transitório, também pode acontecer. Então, essas são as principais intercorrências, as principais consequências do mau uso da má técnica, né? Da técnica pobre, quando a gente fala de erros em toxina botulínica. A gente vai falar agora na aula, vai partir para cada musculatura, cada grupo muscular e como isso vai acontecer. Então, vamos começar aqui com o platisma, né? O platisma, ele é um músculo para você aplicar toxina, que é um dos melhores que existem quando a gente fala de resultado estético. Por quê? O platisma, ele é um músculo essencialmente depressor. Então, ele vai iniciar aqui, né? Ele vai se originar aqui na região aqui da mandíbula e ele vai descendo ali até o bordo da clavícula. E o que é que ele faz? Basicamente, ele tem as fibras dele verticais e ele vai ter esse efeito, né, de puxar para baixo a pele, já que ele é muito superficial e ele está ali junto da nossa hipoderme. Aí, o que é que acontece no platisma? A técnica de toxina botulínica nele, né, ficou muito conhecida pelo efeito de Nefertiti, que a gente chama. Então, qual é o paciente que você vai indicar a toxina no platisma? Aquela paciente que tem o jaw muito para baixo, que você precisa reposicionar aqueles coxins de gordura, aquela paciente que perdeu ali a definição da mandíbula, que você vê que o platisma está hipercinético. E aí, quando a gente vai fazer essa aplicação do platisma, tem que sempre lembrar que ele é um músculo que está superficial. Então, a agulha tem que estar ali 15, no máximo 25 graus. E as doses, elas têm que ser comedidas. A gente tem que lembrar que até essa imagem que está aí para vocês, está mostrando como ali na porção onde ele está na mandíbula, como ele está entremeado de todas as outras musculaturas ali que ficam ao redor dos nossos lábios. Então, a gente tem o depressor do ângulo da boca, o depressor do lábios, o músculo mental. Então, os músculos, eles não ficam separadinhos, né? Eles ficam juntos em certo momento. Então, tem que ter muito cuidado com as doses que você vai aplicar no platisma e as linhas de segurança. Aí, no caso, todas as vezes que você excede a dose de 100 unidades, na literatura ela traz para a gente associação com fraqueza de músculos flexores de pescoço. Então, aí já tem uma migração para o esternocleidomastoide e outros músculos que estão ali ao redor da traqueia. Então, sempre respeitar essa linha de segurança. Eu vou trocar agora aqui a tela, porque a professora vai mostrar para vocês como vocês vão fazer para demarcar o platisma de vocês. Então, vocês já estão sabendo
que ele vai se originar aqui perto da mandíbula. Então, vocês vão começar marcando a mandíbula do paciente de vocês e marcando ali onde vai começar o músculo depressor do ângulo da boca, que é justamente naquele sulcozinho ali, lábio-mental. Então, primeiro marca essa linha aí do sulco lábio-mental, assim como também é importante vocês marcarem o masseter do seu paciente. Para marcar o masseter é fácil, né? Só pedir para o paciente mastigar, você identifica ele certinho. Então, quando vocês forem marcar a toxina de vocês no músculo do platisma, vocês vão pedir para o paciente morder, vão marcar o masseter, vão marcar ali a linha do sulco lábio-mental e vão pedir para eles fazerem a expressão, né, de puxar o pescoço. Normalmente, quem tem essas bandas platismais hipercinéticas, elas ficam bem destacadas. Elas ficam mais ou menos aqui e começam nessa parte da frente, indo até a clavícula. Lembrando que o platisma sempre tem essas linhas verticais, tá, gente? Então, como é que eu faço, professora? Se você quiser definir o terço inferior do seu paciente, você pode tranquilamente aplicar 4 pontos equidistantes, levando em consideração a distância do sulco lábio-mental até o ângulo da mandíbula, ali abaixo do bordo ósseo. Você também pode aplicar aqui em cima, bem próximo ao bordo ósseo, mais superficialmente. Aqui em cima, menos doses do que aqui embaixo, tá, gente? Essa aplicação aqui, você vai conseguir definir mais a mandíbula do paciente, vai conseguir reposicionar o jaw e deixar o paciente mais definidozinho. Com relação às bandas platismais, né, que é essa área aqui, você vai pedir para o seu paciente contrair e assim você vai marcar ao longo do ventre muscular, onde as bandas platismais são hipercinéticas. Então, aqui você vai colocar umas, como eu disse para vocês, lembrando de no máximo 100 unidades, tá, gente? Tenham cuidado para vocês não passarem disso e tenham cuidado para não aprofundar essa agulha. Então, a agulha entra ali em no máximo 25 graus até 15 graus, fazendo pápulazinha mesmo, que você vai conseguir. Ele é muito superficial, não tem para que aprofundar. De preferência, até digo aqui, usar agulha BD com agulha, seringa BD com agulha de 6 milímetros, aquela menorzinha, porque aí você vai ter mais tranquilidade na sua prática. Então, já sabem como marcar, já sabem a linha de segurança do platismo e já sabem como é que vocês vão aplicar essa toxina, né? Vamos para o próximo grupo muscular? E agora a gente vai continuar ali no terço inferior da face. Terço inferior da face a gente começa com o músculo depressor do ângulo da boca, aquele responsável ali por aquele sorriso triste, aquele paciente que chega assim para você, doutora, eu tô o tempo todo parecendo que eu tô carrancuda. E aquele paciente, normalmente, que tem essa musculatura hipercinética, você precisa aplicar não só no depressor do ângulo da boca, mas também do platisma em associação. O platisma, até voltando um pouquinho, ele tem essa função de depressão do terço inferior, mas principalmente ali no ângulo da boca, a gente tem esse efeito dele. Inclusive, se vocês quiserem, vocês nem precisam tratar esses dois músculos na mesma sessão. Você pode, por exemplo, começar com platismo e aí 15 dias depois avaliar se você vai aplicar no depressor do ângulo da boca também. É um procedimento que é muito rápido. A aplicação no depressor do ângulo da boca não passa de 5 a 10 minutos, mas ele é um músculo chato de você achar ele. Por quê? Porque ele, pela imagem mesmo, vocês estão vendo, ele está ali posicionado de uma forma em forma de J. Então, ele começa na comissura labial e ele vai descendo medialmente. Então, ele também está ali por cima do depressor do lábio inferior e por cima do orbicular da boca. Então, vocês podem ver que ele não se une no centro aqui do mento. Então, ele para um pouquinho antes. Então, a gente tem que ter sempre cuidado com esse tipo de marcação, porque é a marcação que pode gerar
Na verdade, essa aplicação é a que pode gerar mais assimetria ali na nossa boca. Então, a gente tem que ter cuidado também com a aplicação no modíolo. O modíolo, para quem não sabe, é aquele gordinho ali do lado da comissura, que é um conjunto de musculatura, né? Então, é um músculo acima do outro. Vocês têm que fugir dele e eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente faz para marcar de forma impecável o depressor do ângulo da boca, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso tablet. Deixa eu mostrar para vocês. Voltamos. Então, aqui está a nossa modelo. E aqui vocês vão ver a boca dela muito linda. Vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente vai marcar. Vocês vão marcar exatamente o mesmo suco que a gente tinha falado anteriormente. Lábio mental. Mas espera aí, que esse daqui ficou torta. Suco lábio mental, certo? Então, aqui você já sabe que é o limite externo do nosso músculo. E aqui ele vai ter como aquelas fibras em forma de J, se unindo aqui, indo até o bordo ósseo. E doutora, como é que você vai fazer? Você vai pedir primeiro para o seu paciente fazer mímica. Me falam que minha letra é horrível, eu digo que faz parte da profissão, viu, gente? Mímica facial. Como é que é a mímica que você vai pedir para o seu paciente? Você vai pedir para ele apertar um lábio contra o outro. Um lábio contra o outro ou fazer aquela carinha de triste e você vai palpar o seu paciente. Essa palpação é muito importante. Então, palpando o paciente, você vai identificar onde é que está o lábio, o depressor do ângulo da boca. Depois que você identificou, você vai medir. Se você quiser ter uma definição bem precisa, ele vai ficar aproximadamente o ponto de aplicação 10 milímetros. Deixa eu colocar aqui em preto que vocês vão identificar melhor. 10 milímetros acima do bordo ósseo, aproximadamente aqui. Então, você vai colocar aqui a linha para você saber onde é que está o seu limite e você vai marcar 10 milímetros acima dele. Lembra que eu disse para vocês fugirem do modelo? É essa região aqui, fujam dela e também evitem aproximar muito aqui dessa região mais medial, porque aqui vocês sabem que tem outra musculatura, que é o depressor do lábio inferior, tá certo, gente? Então, vocês fazem isso. Tem outro método que você vai medir 1 centímetro lateral da comissura e mais 1 centímetro descendo, que vai dar aproximadamente no mesmo lugar. Aí você diz, professora, qual dos dois é melhor? O que você palpar melhor. Você pega no paciente, sente onde está esse músculo e aí você mesmo vai definir se é melhor essa técnica ou essa, tá certo? Mas normalmente esses 10 milímetros aqui, eles são bem precisos, tá certo, gente? Voltando aqui, vamos seguir. Aliás, minto, eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Então, eu trouxe aqui no tablet também o músculo marcadinho, que é esse mesmo que a gente viu aí no nosso slide. Então, só para vocês verem a mesma marcação. A gente marca aqui o nosso suco, que é o limite do nosso ângulo da boca. Aqui a gente tem as fibras dele, em J, aproximadamente 10 milímetros. É aqui o nosso músculozinho, o nosso ponto de aplicação, tá certo? Então, aqui nessa região, vocês podem ver que a gente escapa do depressor, do lábio inferior, do orbicular da boca. Então, mesmo que a toxina ela tenha seu halo, ele não vem para os outros músculos, tá certo, gente? Agora sim, vamos voltar para nossa aula. Próximo grupo muscular, a gente vai falar um pouquinho sobre sorriso gengival. Nesse caso aí, a gente tem dois músculos que são envolvidos, né? A gente tem o levantador da asa do nariz e do lábio superior e o levantador do lábio superior. Eles dois, eles estão ali do ladinho. O músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, ele vem aqui, ó, do septo e vai descendo, bem margeando ali o nosso nariz, passa do lado da nossa asa do nariz, né, até as fibras dele, ele vai misturar um pouquinho com o músculo nasal e desce até o lábio. O levantador do lábio superior, ele está do ladinho dele. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão marcar agora. Essa intercorrência com essa aplicação, ela acontece quando o halo da toxina, ela vai margear aqui para o músculo nasal ou
para o zigomático. A gente tem os músculos zigomáticos ali passando do lado, então você tem que ter um pouco de cuidado. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer 2 linhas. Vou colocar de vermelho. Uma linha horizontal, a asa do nariz, e uma linha perpendicular ali com a comissura do olho descendo. Onde essas linhas se encontram é a sua aplicação. Se você quiser saber com relação à medida, assim, bem específico, a gente vai ter aproximadamente 10 milímetros ao lado da asinha do nariz. Quando a gente faz isso, vou mostrar para vocês, a gente tem um único ponto, que é aqui, e esse único ponto ele vai ser responsável por travar tanto esse músculo aqui, que é o levantador do lábio superior, quanto esse músculo aqui, que é o levantador da asa do nariz e do lábio superior. Então, a gente consegue corrigir o sorriso gengival. E, gente, principalmente aqui, menos toxina. Menos é mais. Se você não conhece o paciente, é a primeira vez, não exagere na toxina. Coloca menos, faz a avaliação 15 dias depois e vê. Lembrando que, dependendo de como for o sorriso do seu paciente, se você notar que essa região do lábio superior continua mais alta do que as comissuras durante o sorriso do paciente, talvez seja importante você aplicar toxina também no depressor do septo nasal. Não coloquei ele nessa aula porque as intercorrências com ele praticamente não existem, mas talvez seja necessária essa aplicação dupla. Então, sempre é bom você observar seu paciente. E outro detalhe sobre a questão do sorriso gengival é que não depende de mímica facial. Você não vai conseguir visualizar esse músculo, palpar, pedindo alguma mímica do paciente. Então, por isso, você ainda tem que ter ainda mais cuidado e ser ainda mais, assim, ortodoxo na aplicação da toxina, né? Menos é mais sempre, tá, gente? Então, agora vamos falar do próximo grupo muscular, que é o músculo mentual. Então, o músculo mentual, ele é um músculo que ele é responsável por aquelas celulitezinhas do mento, né? Celulites do queixo. Como vocês podem ver aí no nosso slide, a gente vai ter 2 feixes musculares que eles não vão se encontrar na linha média, né? Eles têm um trajeto ascendente e eles divergem um pouco. Então, isso a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado, principalmente com essa porção superior do músculo mentual. Qual é a intercorrência que acontece nessa aplicação dele? Vocês sabem? Normalmente, a gente tem extravasamento de toxina, tanto para o orbicular da boca, quanto para o músculo depressor do lábio inferior, mas também o músculo mentual, ele tem uma importante funcionalidade, né? Ele faz isso, ó. Ele oclui a boca, ele dá aquela forcinha para que os lábios selem. Então, se você exagerar na toxina, ele também vai gerar uma consequência disfuncional. O paciente, ele não vai fechar bem a boca. Então, sempre menos é mais. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai marcar agora esse músculo. São pontos duplos, certo? Antigamente, no primeiro curso de toxina que eu fiz, há muitos anos atrás, a gente distribuía em 4 pontos. Hoje, a literatura está atualizada e a gente sabe que vocês vão desenhar essa linha média no mento do paciente e vocês sabem que aqui a gente vai ter o orbicular da boca, aqui a gente vai ter o depressor do lábio inferior, né? E aqui a gente vai ter o músculo mentual saindo daqui e indo até o lábio, certo? Então, como é que a gente vai marcar isso, doutores? Deixa eu apagar tudo aqui para mostrar para vocês. Então, desenha essa linha média no mento do seu paciente e aí você vai fazer apenas 2 pontos duplos ao lado da linha média. Um aqui e um aqui, levando em consideração um ponto equidistante, ou seja, de distâncias iguais entre o iniciozinho do mento e o finalzinho dele, certo? Então, aqui você vai colocar 2 pontos.
Por que que você tem que ter cuidado? Você tem que ter cuidado para não lateralizar muito. Vixe, ficou péssimo. Deixa eu colocar na linha mais. Não lateralizar muito esse ponto, porque aí você vai pegar outra musculatura, nem acender muito esse ponto. Por quê? Quando a gente aplica aqui, a gente pode atingir a musculatura ao redor, pode atingir aqui o orbicular da boca, o depressor do lábio inferior e outros músculos. Esses dois únicos pontos aqui são que hoje na literatura a gente precondiz. Vamos voltar para os nossos slides. E agora, próximo músculo é o orbicular dos olhos. Então, como todo músculo orbicular, ele vai ter uma função de quê? Ele vai ter uma função de esfíncter. O músculo orbicular, ele está muito superficial, então ele fica ali rente à nossa a pele do nosso paciente. E o que acontece quando a gente erra no músculo orbicular do olho? Vocês sabem? Então, a gente vai ter uma série de músculos ao redor dele, né? Como vocês podem ver, a gente tem o zigomático ali, a gente tem o elevador do lábio superior e a gente tem acima dele o músculo frontal. Abaixo, a gente também vai ter alguns músculos. A gente vai ter o levantador da pálpebra superior e dentro do globo ocular, dentro da fossa do globo ocular, desculpa, a gente vai ter esses músculos que vão conduzir o movimento do nosso globo ocular. Então, o que é que acontece quando a gente fala de orbicular do olho? Vou voltar aqui para o meu tablet para vocês verem. O orbicular do olho, ele vai margear todo o nosso olho, né? Como o próprio nome já diz. E ele é um músculo grande, né? Então, ele vai pegar aqui essa região abaixo da sobrancelha, ele vai descer aqui, já chegar bem pertinho do nosso arco zigomático, e aqui ele vai ter bastante influência de outras musculaturas, né? Aqui em cima do frontal, um pouquinho aqui dos corrugadores, né? Do supercílio, já já a gente fala deles, e aqui embaixo a gente vai ter zigomático e outros. Então, o que é que acontece? Fora isso, a gente vai ter outra questão também, que são os músculos internos. Então, você vai ter que ter cuidado com os dois. O que é que acontece? A primeira linha de segurança que você tem que desenhar nesse músculo é a linha ao lado da sua comissura do olho. Então, você não pode ultrapassar nada aqui dentro. Não fazer, aqui é proibido aplicar toxina muito próximo. E nem direcionar sua agulha para dentro do globo ocular. Não faça isso. Sempre agulha para aplicar toxina em orbicular do olho é na direção para fora do globo ocular, certo? Do globo ocular, tá ok? Outro ponto que você vai fazer de linha de segurança é a linha aqui, ó, que vai ser horizontal. Ai, meu Deus. Deixa eu tocar aqui fora. Pronto. A linha horizontal à comissura. Então, prof, qual é o lugar seguro de aplicar toxina? É esse triângulozinho aqui, tá, gente? Então, aqui a gente vai ter... deixa eu apagar para mostrar para vocês. A gente pode fazer até 3 pontos aqui. Então, a gente vai ter os pontos para trabalhar o orbicular do olho nesse triângulo. Tem também o pontozinho da cauda da sobrancelha. Eu posso fazer, professora? Pode. Lembrar sempre de respeitar essa linha lateral. Você pode fazer aqui porque realmente essa cauda da sobrancelha ele tem um efeito depressor e você quer às vezes, né, dar uma levantada. Pode aplicar sim aqui, sempre sendo mais conservador, tá certo? Lugar que você não pode aplicar de jeito nenhum. Linha média. Não. Por quê? O que é que tem aqui? Aqui em cima a gente tem frontal. Aqui do lado a gente tem corrugador do supercílio. E aqui embaixo a gente tem o músculo levantador da pálpebra. Então, o que é que acontece? Se você aplicar aqui, nessa região do meio, você pode atingir algum desses músculos e ter uma intercorrência, né, minha gente? Você pode ter uma pitose de pálpebra, você pode ter uma pitose de sobrancelha e todas as outras intercorrências que a gente não quer. Lembrar que o paciente sempre vai procurar vocês para ter um conforto estético, para se olhar no espelho e se sentir linda, maravilhosa, mais confiante, para performar melhor
todos os momentos da vida dela e uma pitose de pálpebra não é bem o que ela espera de uma aplicação toxina, não é mesmo? Então, vamos lá para o próximo grupo muscular. Finalmente a gente chegou neles, né? Corrugadores do supercílio e prócero. A gente estava falando ali da região da glabela. E a região da glabela é uma região que a gente teve uma atualização bem recente, né? Do nosso professor Cotofana, que eu sou fã. Então, o que é que acontece na glabela? A gente tem esses dois grupos musculares que estão trabalhando em conjunto. E o que é que eles fazem? Eles deprimem. Eles são extremamente fortes e eles são depressores dessa região central do rosto. Então, tanto eles deprimem as sobrancelhas, né, como ele também tem esse efeito depressor ali, trabalhando em conjunto com o músculo occipito frontal, que é o nosso próximo ponto. Então, a gente pode dar um extravasamento na aplicação do corrugador supercílio para o músculo frontal, levando aquela sensação de peso da sobrancelha, e a gente também pode ter um extravasamento de toxina para esse músculo do levantador da pálpebra superior, dando a pitose de pálpebra. Então, eu vou falar hoje para vocês o que a gente tem hoje de atual na literatura científica da melhor aplicação em corrugadores e em próceros, certo? A gente sempre tem que estar lembrando da profundidade da musculatura desses dois grupos musculares. E eu vou falar para vocês agora na nossa modelo, tá certo? Vamos lá, voltando aqui para a nossa modelo maravilhosa, que já foi de grande ajuda aqui na nossa aula, né, gente? Então, vamos começar pelos corrugadores de supercílio. O que é que acontece? Ele parece aquele símbolozinho, né, de uma marca de esporte famosa. Então, ele vai fazer mais ou menos isso, vai se originar aqui do osso nasal e vai subir de forma ascendente e lateral ali até o supercílio. Então, aqui, o músculo corrugador do supercílio, suas fibras elas vão se misturando com o músculo frontal. A gente não sabe dizer se é fibra do corrugador ou se é fibra do frontal. E aqui ele está bem profundo. Aqui ele está fixo no osso, né, onde ele surge. Já o prócero, ele parece um triângulozinho. Ele também se origina aqui no septo nasal e aqui em cima ele vai também se misturar com o músculo occipito frontal. Então, o que é que a gente tem? Aqui o músculo corrugador está superficial, aqui o músculo corrugador está superficial, aqui o prócero está o quê? Superficial. Aqui ele está profundo na sua origem, aqui ele está profundo e aqui o prócero está profundo. Tudo certo. Todo mundo entendeu, né? Então, o que é que acontece? Vamos falar primeiro do prócero. As fibras dele são o quê? São verticais. Por quê? Ele tem essa função depressora, né? Ele é responsável por aquelas rítides horizontais. Professora, como é que eu vou fazer a linha de segurança do prócero? Você vai desenhar uma linha ligando a origem de uma sobrancelha à outra e você nunca vai passar dessa linha. Deixa eu apagar aqui para vocês verem bem direitinho, certo? Passo uma linha aqui da origem das duas sobrancelhas e nunca vocês vão passar dessa linha, ok? Se passar dessa linha, você vai gerar uma queda de sobrancelha no seu paciente. Então, sempre é para baixo. Aí, o que é que acontece com o prócero? Aqui, ele está muito profundo. Então, você vai fazer um ponto único, deixa eu colocar de outra cor, um ponto único nessa linha média aqui em 90 graus. Aqui você vai garantir que você está no músculo, você vai garantir que você vai pegar as fibras dele profundamente e que você vai resolver esse músculo, né? Você vai travar esse músculo, diminuir as linhas com um único ponto. Já com relação ao corrugador, né? O nosso professor Cotofana maravilhoso, ele mostrou pra gente que o músculo corrugador, ele vai agir de melhor maneira quando a gente aplica a toxina botulínica nele, nessa região aqui de origem dele, próximo ao osso, na sua porção mais profunda. Como é que você vai fazer? Sua agulha,
90 graus, de baixo para cima. Aqui você vai fazer um único ponto, e aí você vai ver que você vai pegar todas as fibras mais profundas e você vai conseguir tratar essa musculatura e até elevar essa face da paciente. Ah, professora, mas essa região aqui dela é muito hipercinética, eu não quero fazer só um ponto. Tudo bem, vamos falar sobre isso agora. Se você quiser tratar essa região aqui de cauda de corrugador, você vai fazer com que sua agulha vá na direção medial, nunca na região lateral. Se você fizer dessa maneira aqui, você vai estar correndo risco de pegar o músculo frontal. Então, sempre agulha indo em direção média. Ok, pega aqui na cauda do corrugador, direção média, e qual é a profundidade? 45 graus, ok? 45 graus, por quê? Porque aqui ele está mais superficial, ok? Vamos voltar para o nosso slide. Todo mundo entendeu, gente? Espero que sim. Se você ficar com dúvida, não tem problema. Coloca aqui nos comentários. Lembrando que a gente vai ter uma formação de Botox 360. Então, nessa formação, a gente vai falar bem profundamente sobre esses pontos e também de outros assuntos, como reconstituição de toxina, diferença entre marcas, equivalência de dose, por aí vai. Então, vamos lá para o próximo grupo muscular e último da nossa aula de hoje, o músculo occipito frontal. Então, o músculo occipito frontal, na época que eu estava na universidade, a gente chamava ele de frontal. Não sei se era assim na de vocês. Mas o músculo occipito frontal, ele é chamado assim por quê? Porque ele vai começar na fronte e vai terminar ali na região de occipital. Tanto é que se a gente colocar a mão aqui atrás da cabeça e mexer, a gente vai sentir ele até aqui atrás. E é por isso também que a gente tem tanto caso de cefaleia tensional hoje, né? Então, a gente tem uma repercussão negativa dos extensores do pescoço aqui nessa musculatura, né? Tá tudo muito interconectado e a fáscia, ela é extremamente unificada. Então, vamos lá. A gente tem esse mesmo estudo de Cotofana, que eu tanto falei para vocês, sobre o músculo da glabela, os músculos da glabela e o músculo occipitofrontal. Então, foi nesse estudo que ele descobriu, que ele falou sobre a nossa linha C de convergência, que quando a gente conta pelas linhas, né, pelas rítides horizontais do músculo occipitofrontal, normalmente é a segunda linha contando de cima para baixo. O que é a linha C de convergência? É uma linha bidirecional. Então, acima da linha C de convergência, a gente tem uma atividade depressora do músculo occipitofrontal, ou seja, ele leva a raiz do cabelo para baixo. Abaixo da linha C de convergência, a gente tem uma função de elevação da sobrancelha. O músculo occipitofrontal, ele sempre foi uma questão de trabalhar ele, foi uma questão muito difícil. Por quê? Porque ele é um músculo que ele levanta a nossa face. Então, para alisar ele de forma total, você realmente vai sentir aquela queda da sobrancelha e por muito tempo a toxina botulínica teve essa repercussão negativa. Eu, pessoalmente, tenho exatamente essa história muito marcada de muitos anos atrás, quando eu procurei um profissional para aplicar toxina no terço superior, e ele travou de uma maneira tão grande o meu músculo frontal que eu não conseguia arquear a sobrancelha em hipótese alguma. E eu fiquei muito descontente com aquilo, na época ainda não trabalhava com os injetáveis, né? E hoje eu entendo por quê. O que foi que ele fez? Eu sou uma pessoa que tem rítides muito profundas no frontal desde muito nova. Então, ele foi com mitoxidil ao pote, usou um monte de toxina. E aí, eu tive sequelas, né? Que são gravíssimas. Então, essa questão da linha C de convergência mudou muito a forma como a gente aplica a toxina no músculo occipitofrontal. Porque a gente sabe, em 100% dos pacientes estudados no artigo, a gente sabe que teve esse efeito bidirecional. Então, todo mundo tem o músculo agindo, né, funcionando da mesma forma. Então, a gente sabe hoje que ali em cima da linha C, de cima dela e para cima, a gente pode abusar de doses um pouco mais altas e também a gente pode ir mais profundamente para pegar fibras mais profundas. Abaixo da linha C de convergência, a gente tem que ser um pouquinho mais cuidadoso nas doses, porque aí você vai evitar
uma pitose das sobrancelhas, você vai evitar aquela etípe e você vai evitar essa sensação de rosto congelado que os pacientes não gostam. Então, você tem que trabalhar mais superficialmente e com doses menores. Todo mundo entendeu? Vamos agora voltar na nossa modelo. Então, aqui no tablet eu separei justamente a imagem do artigo do Cotofana. Então, aqui a gente tem a linha C de convergência. Então, aqui a gente tem a linha C de convergência, né? Aqui essa atividade 61% de função de ascender do músculo occipitofrontal e 39% das fibras ela tem uma função depressora, tá certo? Então, aqui é só para ilustrar para vocês. E aqui está o músculo frontal, de onde ele começa aqui na fronte e até onde ele vai ali lá no finalzinho do nosso crânio. Então, como é que a gente vai ver? Então, supondo que a nossa paciente tenha várias linhas aqui horizontais, normalmente a segunda linha é a linha C de convergência. E aí, você vai fazer uma linha, você vai demarcar no seu paciente a linha C de convergência. Vixe, Maria, não ficou reto não, vamos deixar reto. Para não... Peraí, que eu vou apagar tudo, para também não passar vergonha nesse YouTube. Então, vamos fazer aqui, segunda linha de cima para baixo e... Não, peraí. Segunda linha de cima para baixo, então aqui a gente tem a linha C, certo? Linha C, ok? Ok. Então, professora, e a gente tem que falar sobre arqueamento de sobrancelha quando a gente fala de músculo occipitofrontal. Você pode ir pela linha do limbo, que é uma linha que eu gosto muito de realizar nos meus pacientes. Mas isso, minha gente, é personalizado. Você tem que ver onde você quer arquear. Por quê? Aqui no meio do músculo occipitofrontal, você travando esse músculo, automaticamente você vai fazer com que essa porção lateral ela fique hipercinética. Então, a gente vai ter um arqueamento dessa sobrancelha. Mas, se você quiser controlar esse arqueamento para ele não ser demasiado, você faz um pontinho aqui, não tem problema nenhum. E será que é só essa linha de segurança? Não. A gente tem que demarcar aqui o bordo ósseo e acima dele 2 centímetros. 2 centímetros acima do bordo ósseo é a nossa linha de segurança. Aqui nada passa, então não vamos aplicar nada abaixo dessa linha. Então, o que é que acontece? Lembra que eu falei para vocês? Acima da linha C, a gente pode aplicar a 90 graus, não tem problema. Abaixo da linha C, a professora ela tem algumas linhas aqui, eu quero fazer 4 pontinhos. Pode fazer. Menos dose, ok? Menos profundidade. Então, 45. Ok, gente? E lembrando que a gente tem, deixa eu trocar aqui a tela, a gente tem basicamente 2 seringas. Então, tem uma agulhinha que é de 10 milímetros, tem uma agulhinha que é de 6. No músculo frontal, se você tá com o seu paciente e vê que ele tem muita gordura aqui, ó, usa de 10. Se você vê que não, usa de 6 milímetros, que eu acho até um pouco mais confortável. Então, basicamente foi isso. A gente falou bastante das intercorrências que acontecem com a toxina, falou de cada grupozinho muscular, como você demarcar com segurança, onde você aplicar, profundidade de aplicação, direcionamento de agulha. Então, a gente falou bastante disso e quem sabe aproveitar essa aula vai aproveitar demais. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, sigam o nosso canal, siga o nosso perfil no Instagram, @IngridFarias Dermatofuncional, que eu estou esperando por vocês. Tem muita coisa ainda por vir e fiquem atentos, tá bom? Um beijo a todos e uma boa semana para todo mundo e com muitos pacientes.